Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Vamos então dar sequência à nossa meditação nas Escrituras Sagradas, porque nós estamos estudando em Deuteronômio sobre as informações de base de como conduzir as gerações, como conduzir a humanidade, refletidos nas características daquilo que Deus deixou a Moisés, através de Moisés, para conduzir a nação de Israel. Ok? Na última gravação que nós tivemos, nós estávamos em Deuteronômio, capítulo 25, e hoje nós vamos dar sequência a partir do verso 25 em diante, ok? Antes disso, vamos fazer uma oração, pedir a Deus que venha estar conosco, que venha falar aos nossos corações, que Ele venha nos instruir segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle para as nossas vidas, ok? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem operado, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo e também aquilo que o Senhor fará. Pedimos por graça, por teu amor, por tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, ensina-nos cada dia mais a estar na tua presença. Senhor, sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Nós declaramos por Cristo Jesus, pela misericórdia de Cristo Jesus, pelo poder, a eficácia e a qualidade do sangue de Cristo Jesus. Declaramos a Tua liberdade, o Teu mover. Declaramos o Teu agir. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de operar, de falar conosco. Meu Deus, Jeová, o Senhor tem toda a liberdade de operar. Por Tua graça e misericórdia, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós vamos, neste momento, dar sequência à nossa leitura, ok? Nossa leitura é muitos pontos do livro de Deuteronômio. Moisés está tratando de uma estrutura de relacionar humana, de uns humanos com os outros, em vários tipos de instância, por exemplo, um casamento, lidar com uma família, um acontecimento familiar. Moisés vai tratando de várias questões humanas que também refletem aquilo que é, como nós entendemos, estamos vendo a interpretação dos cuidados com a humanidade, né? Uma vez que Jesus mesmo entendeu as características de como Moisés explicava, né? Ele trouxe ali no Novo Testamento, quando Jesus colocou a especificidade do que é, por exemplo, a noiva de Cristo, a vinda de Cristo. A noiva de Cristo significa parte da humanidade que se dedicou a Deus, que se entregou a Deus e se tornou noiva, ou seja, parte da humanidade, 5 prudentes e 5 loucas, ou seja, aquelas que são prudentes que vão ser arrebatadas, vão estar com o noivo, ou seja, vivendo com o próprio ambiente de Deus. Então nós vemos aqui de que a humanidade, ela é, em partes das escrituras, retratada como uma noiva ou uma mulher, né? Um casamento. E nós vamos verificar aqui o que significa isso nas instruções, então, da sociedade, daquilo que é as instruções de cuidado que o Espírito Santo deixou através de Moisés, ok? Então nós vamos ter que ler com um pouquinho de cuidado, tem que ter um pouquinho de paciência para a leitura, mas conseguimos compreender pela graça do Senhor nosso Deus, ok? Então vamos lá. A lei do liverato diz assim, verso 5 do capítulo 25 de Moisés: quando 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então aqui nós vemos que se trata de um casamento, né? E nesse casamento, quando 2 irmãos, um deles morrer e sem deixar filhos. Então, um deles está casado, mas não deixou filhos, não teve resultado, não teve fruto. O que acontece? Diz aqui, a mulher do defunto não poderá se casar com outro estranho, fora de família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Isso é um modo de manter o nome na tribo de Israel, porque cada Israel tinha 12 tribos, cada tribo tinha um nome.
Mas aqui também nos fala sobre um cuidado específico com a nação. E o que significa o cuidado específico com a nação quando acontece essa ilustração que Moisés nos teve? O que entendemos através dessa ilustração? Um casamento da humanidade significa, e um referencial, que é o marido, significa os referenciais. Cada referencial está posto por cabeça da humanidade, por orientador da humanidade, por definidor da humanidade. Quando o referencial ele tem um propósito e Deus não olha o referencial simplesmente porque gostou, né, da orelha do referencial, eu achei o seu cabelo bonito, então eu vou por você. Não, não é a questão do referencial externa, mas aquilo que o referencial, através das essências dele, vai trazer e vai praticar no processo de trabalho, ok? Quando o referencial ele está colocado para cuidar da humanidade, o que representa ele aos olhos de Deus não é a parte estética dele, mas aquilo que ele vai exercitar no seu ofício, ou seja, os planos, os projetos, as intenções do referencial, a capacidade de discernir do referencial, aquilo que o referencial prepara e separa na orientação de Deus, na direção de Deus, tudo isso vai de acordo com os planos que Deus tem para um exercício. E o fator de Deus ter planos para o exercício dele, então, é o cuidado que o referencial está tendo para com a humanidade ou um setor, uma comunidade. Quando esse marido, como nós estamos lendo aqui Moisés falar, ele morre, significa, então, os projetos, as intenções, né, daquela pessoa, ela morreu, daquele referencial, o que o referencial realmente especificou, aquilo que ele separou para trabalho, aquilo acabou. Por que acabou? Porque o indivíduo em si, né, a parte física da pessoa, ele morreu de verdade. Então, quando o referencial morre de verdade, os planos dele não acontecem. Então, como que se dá a sequência disso? Então, aqui Moisés segue dizendo, então, o homem que tem um irmão, né, e essa mulher ficou viúva, ela deve se casar com uma pessoa que não seja fora da família, mas com este irmão. O que significa isso? Os cuidados para com a humanidade devem ser permanecidos na mesma referência de valor. O que significa isso? São os valores dos cuidados, né, que um referencial tem. Passa aí o período de governabilidade dele, que nós sabemos que é alguns anos, aí entra outro. Porém, as estruturas do cuidado, do zelo para a comunidade, ela não pode ser mudada de direção. Por isso que não se podia casar com outro que não fosse da família, ou seja, da estrutura, da verdadeira humanidade do ser humano, do verdadeiro cuidado com o ser humano. Então, o que acontecia aqui? Diz a palavra, a mulher tinha que se casar com alguém da família. Traduzindo isso para as questões de zelo governamental, a humanidade tem que continuar sendo cuidada, porque a humanidade referenciada tem a ilustração como uma mulher, sendo cuidada com mesmos planos, mesmos cuidados, mesma visão interna do primeiro marido. Por isso que tinha que ser alguém da mesma linhagem, né? O irmão do marido morto que deveria se casar, ou seja, cuidar daquela mulher. Então, o mesmo cuidado de estrutura, né, o planejamento, a visão de zelo para com a humanidade, ela não pode mudar com as eras a ponto de desvalorizar as essências da própria humanidade, né? A nossa melhoria no fator de qualidade de exercício e governabilidade, a nossa melhoria de zelo para com as coisas que Deus confia na nossa mão, ela não pode isentar as origens. Ela não pode retirar aquilo que é o valor primário. Por isso que uma esposa, mesmo perdendo o marido, ela se casa com outro da mesma família, da mesma forma de pensar, da mesma forma de reagir, da mesma forma de escolher o cuidado, da mesma direção, não importa o que aconteceu, né? Não importa os danos que houve, não importa se houve troca de certa forma,
representação física de um indivíduo externamente, porque quando morre alguém, o corpo daquela pessoa vai embora e ele morreu. Só que a estrutura de cuidado de um referencial, ela permanece. Isso significa o quê? Os anos, né, de governabilidade, os anos de um exercício político ou social ou referencial. A pessoa fica alguns anos dentro da outra pessoa, mas o zelo verídico original, ele deve sempre continuar. Ele não pode falhar. Por isso que a mulher aqui, representando Moisés, um acontecimento físico, né, de família, representando uma esposa viúva, né, que ela não podia se casar com outro de fora, pensamentos fora do que cuidam verdadeiramente da humanidade, ok? Com qualidade, né, com origem. Verso 6, diz assim: o primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto para que o seu nome não se apague de Israel. Então aqui fala, além do casamento, continuar o mesmo cuidado, o filho primogênito, o fruto primogênito. O resultado desse cuidado sempre será em lembrança, ou seja, a sequência do cuidado de um exercício político, ela não pode mudar drasticamente a ponto de desvalorizar as origens. Ela tem que continuar para preservar, aqui Moisés diz, para preservar o nome. É muito importante preservar o nome das tribos. Para hoje, o que significa esse preservar o nome para nós? Nome significa a essência. Quando Deus diz que o cuidado que um referencial ele deve ter para com a humanidade, para com a sociedade, ele sempre tem que ser de origem, ele sempre tem que ser olhando para a origem, olhando os valores daquilo que ele verdadeiramente ele louva o que é a pureza, a origem, o valor primário. O que está acontecendo? Ele está mantendo o nome, a essência de Deus. Uma vez que Deus pôs lá em Adão, né? A imagem dele, semelhança dele, essência de origem, o nome, a essência de Deus está sobre a terra, sobre a humanidade. Uma vez que a humanidade, ela não ofusca, ela não vai degredindo, ela vai denegrindo, tirando o valor, tirando realmente tirando toda a estrutura daquilo que é a origem. Ela não vai se autodestruindo, decompondo, desfigurando, desenfreando. Então, para manter o nome entre a humanidade, para manter o nome, a essência de Deus entre a humanidade, para manter o nome numa família. Família significa manutenção da humanidade sobre a terra. Manter essa essência de Deus vem de um referencial com a mesma participação da família, ou seja, com a mesma preocupação de origem, de manter o cuidado com a origem. Quando ele mantém o cuidado com a origem, de essência do que são os cuidados com a humanidade na essência, então o que acontece? Ele vai, através disso, fazendo com que o nome do morto, ou seja, não importando as tentativas, né, de sabotagem de um projeto de cuidado verídico da humanidade, o cuidado permanece. Por que o cuidado permanece? Porque isso é um compromisso de zelo humanitário original, né? Não secundário. As outras criatividades do humano foram feitas como complemento, desde que ele continue sendo humano. Agora, se ele deixa de ser humano, ele não pode achar que haverá sobre ele uma garantia dele continuar sendo humano e cuidado se ele cortar a raiz da sua essência. Se ele cortar a raiz da sua origem. Não tem humano. Quer dizer, não tem como se preocupar só com a criatividade se nós não nos preocupamos com a origem. Então, para que o nome, né? O nome não se apague, a origem do cuidado com a humanidade não se apague. 7. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá ter com os anciãos do tribunal e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão nome em Israel.
O que significa isso? É quando um novo referencial toma a frente da humanidade, toma a frente de um exercício, de uma comunidade, e ele não quer seguir cuidando das estruturas verídicas daquilo que é a essência de cuidado original. Quando ele não quer cuidar daquilo que é a essência de origem, de cuidado original, então aqui, o que Deus orienta através de Moisés? A mulher tem que, olha aqui, ó. Esta irá com os anciãos, ela tem que ir até os anciãos no tribunal. O que significa anciãos na palavra para nós, a interpretação dos dias de hoje? Pessoas, definidores que estão sobre a sociedade, que se preocupam com a raiz de origem e querem o bom cuidado do exercício das gerações, da sociedade, da humanidade e das gerações. Quando essas pessoas realmente estão preocupadas veridicamente com o cuidado entre as nações, com o cuidado humano original, elas não vão negar a essência de origem. Então a mulher, ou seja, o que Deus está dizendo? A humanidade, quando um referencial ele está seguindo pontos e passos para a tirania, né, aquilo é contra a essência de origem, então a mulher, a humanidade, ela pode trabalhar para voltar os seus cuidados de origem, defender os seus cuidados de origem. Deus abençoa a humanidade que lida com o período do processo da geração, que lida com cuidar da humanidade, pontos da humanidade que evitam a tirania. Então, Deus nunca quis tirania. Deus sempre foi contra a tirania. Por isso que a história de Israel começa Deus vencendo, né? A história da nação de Israel, a formação de Israel, começa Deus vencendo uma tirania, porque ele diz, independente o homem, o humanozinho que eu colocar ali na frente, ele não pode, né, se dar por achar que é dono do que ele faz e destruir a essência de origem daquilo que eu pus na mão dele. Destruir as essências de origem daquilo que eu coloco sobre ele. Então aqui a mulher pode ir aos anciãos,